Ó Deus, eu quero colocar, Deus, diante do Teu altar, Deus, as nossas vidas. Eu creio, Deus, na ação sobrenatural do Senhor, Deus, sobre o nosso viver, Deus. Pois agindo, Deus, o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de impedir, Senhor. Quero colocar, Deus, todo este momento diante do Senhor. Concede-me, Deus, graça, sabedoria, a unção da Tua parte. Ó Deus, que todo pensamento ele seja levado cativo ao comando de Cristo. Ó Deus, que nada venha dispersar, Deus, os pensamentos aqui nesta manhã, Deus. Aquele coração que se encontra aflito, cansado, ó Deus, com tantas coisas para decidir ainda amanhã. Deus, nós lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, tudo aquilo que tem tentado roubar e saquear, Deus, aquilo que Tu tens a oferecer nesse dia, Senhor, para este coração, Senhor. Que este coração se aquiete, Deus. Que esse coração receba da Tua parte, Deus, aquilo que vem do Senhor em nome de Jesus, Senhor. Toda e qualquer ação contrária eu repreendo agora em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, dá graça, dá sabedoria, dá unção da Tua parte. Ó Deus, no ministrado da Tua palavra, Tu sabes o que eu estudei, mas acima do que eu estudei, acima daquilo que eu preparei, Deus, toma o controle, toma o comando, Deus amado, pois o Teu controle, o Teu comando é melhor, Senhor. Ah, Deus, vai à frente, Senhor, operando com sinais e com prodígios, falando aos corações, Deus, aquilo que Tu desejas falar, através da direção do Teu Espírito, Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria que você abrisse no Salmo 126, o verso 1 e o verso 2. Salmo muito conhecido, né, um salmo pós-exílio. Todo esse conjunto de salmos, né, do Salmo 120 até o Salmo 134, fala deste período que o povo estava enfrentando. O povo estava saindo de um momento de cativeiro, do momento de exílio, né? E no começo lá do Salmo 120, ele diz assim: na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Falando deste momento, né, tido como o Salmo dos degraus, ou daquele momento de ascensão do povo, saindo do cativeiro e indo rumo àquilo que Deus estava planejando a essas vidas, né? E vai até o capítulo 134. Quando ele fala de bendizer ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de noite ouvindo a voz do Senhor, passando pelo 33, quando ele diz, como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos juntos com outros irmãos. Deus te trouxe aqui para estar com irmãos tão preciosos, que estão do teu lado, estão aqui nessa igreja, e alguns você está olhando, você não vê esse irmão hoje, não, mas essa palavra é para você, é para o seu coração, é para essa vida, amém? Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém? Nós estamos alegres. O que eu quero falar nesta manhã é: nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. E outro texto, você vai deixar esse texto marcado aqui, e você vai lá no texto de Gênesis 37. Gênesis 37. No capítulo 5. Gênesis 37, no capítulo 37, no verso 5, diz assim: teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Por isso o odiaram ainda mais. Leia agora o verso 19 e depois o verso 20. E diz assim: e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Amém? Nunca deixe de sonhar. E a Bíblia relata essa história, a história deste homem, José, né, que teve a capacidade de receber da parte de Deus um sonho.
A capacidade de nós sonharmos não depende do lugar onde nós estamos, né? Não depende de quanto dinheiro nós possuímos na nossa conta bancária. Não depende também de qual benéfica seja a situação que nos cerca, porque muitas vezes as situações não são favoráveis, né? José foi um exemplo desse agir sobrenatural de Deus em todo este momento. Ele foi um exemplo para nós, e através das circunstâncias mais adversas, né, nós queremos nessa manhã aprender com ele. Nós queremos aprender com ele, porque lá no Salmo 126, como nós lemos, quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, nós estávamos como aqueles que sonham. Nunca deixe de sonhar. Não deixe que ninguém roube, né, essa possibilidade que Deus tem dado a você de sonhar, de sonhar. E eu creio que Deus tem coisas melhores e maiores para a sua vida, porque lá em Efésios no capítulo 3 diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais de tudo quanto nós temos pedido ou pensado. Então o pensar de Deus é um pensar maior, mais abundante do que nós podemos pensar. E diz a palavra de Deus em Isaías 55, o caminho dele, o caminho de Deus, é um caminho sobremodo excelente, é um caminho que vai além, acima dos nossos caminhos, porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos, e eu quero sonhar os sonhos de Deus, eu quero que os sonhos de Deus façam parte da minha vida, eu quero que esses sonhos de Deus possam ser realizados na minha vida, e as circunstâncias mais adversas que porventura estejam me cercando nesse agir, nesse direcionar de Deus, né, não venha impedir, né, de eu usufruir disso na minha vida. E eu sei que Deus tem coisas tremendas para a sua vida. Eu sei que sonhos tremendos, né, Deus tem concedido a você. Mas muitas vezes a circunstância tem tragado esses sonhos. Muitas vezes as circunstâncias têm abortado esses sonhos da sua vida. Mas estou aqui nessa manhã para dizer para você, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Então Deus deseja que nós tenhamos essa capacidade de sonhar os seus sonhos, não nos limitando a essas circunstâncias adversas. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre a decepção, a ingratidão, as amarguras. Elas não podem matar os sonhos de Deus na nossa vida. Amém? As decepções, a ingratidão, as amarguras não podem matar os sonhos de Deus nas nossas vidas. E nós vamos estudar neste livro, no livro de Gênesis capítulo 37, falando da vida de José. Amém? Porque quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, nós estávamos como os que sonham. Da nossa boca saiu um cântico de louvor, né? Porque se diziam entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito. Eu sei que Deus tem mais para fazer na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha no seu coração, que a decepção ela vem para matar. Vem para matar os sonhos de Deus. Vem com essa capacidade de tentar abortar aquilo que Deus quer realizar de uma maneira suprema na sua vida e na sua história. Mas eu quero ver dentro dessa história em Gênesis capítulo 37, no verso de número 17, Gênesis 37, no verso 17 a 19, diz assim: Então seguiu José atrás de seus irmãos e o achou. De longe o viram e conspiraram contra a sua vida e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. A decepção, meu irmão, sempre começa ao redor de nós. Sempre começa com aqueles que estão mais perto de nós, porque são aqueles que nós conhecemos de uma maneira mais próxima, aqueles que nós conhecemos todas as suas qualidades, como eu já disse aqui, e conhecemos também todos os seus defeitos. E as pessoas conhecem todas as nossas qualidades,
mas infelizmente conhece todos os nossos defeitos. Mas você tem qualidades tremendas, pode pôr isso no seu coração. Qualidades que Deus tem colocado na sua vida. Não deixe, que a decepção venha roubar ou abortar essa capacidade de você sonhar. E é isso que estava acontecendo. O pai de José pede que José vá até os seus irmãos e procure saber onde eles estão, porque eles tinham uma tarefa a ser executada. O pai tinha dado uma responsabilidade aos irmãos mais velhos de José, para que cuidasse, da sua empresa. Havia uma empresa familiar ali, onde os irmãos trabalhavam, cuidavam ali dos seus animais. Então, a empresa, o pai queria saber como é que estava, a empresa ali dele, da família, e mandou José, que era o mais novo, para ir até o encontro dos seus irmãos. Só que antes disso, ele tinha tido um sonho. E talvez na imaturidade da sua idade, na imaturidade da nossa idade, muitas vezes, nós fazemos coisas, e nós falamos coisas que não são verdadeiras, mas muitas vezes a gente fala no impulso, Falamos muitas vezes sem pensar, e a gente não tem dimensão do que aquilo pode ocorrer na vida de outros. Mas eu tenho aprendido, nos meus 57 anos, que vale a pena se acertar, vale a pena voltar atrás, vale a pena perdoar, vale a pena começar de novo e crer que o Deus que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Que Deus não perdeu o controle no momento da sua vida. Deus não perdeu o controle e deixou você lá atrás no momento da sua vida. Mas no momento de derrota, Deus transforma os momentos de derrota em possíveis vitórias lá na frente. Ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai trabalhando na minha vida, e como Deus já trabalhou na minha vida. E às vezes eu paro para pensar um pouco na minha vida, na minha história, e paro para pensar muitas vezes na maneira como eu penso muitas vezes. Porque eu penso muito, eu gosto de fazer muitas considerações, e eu sou muito crítico comigo mesmo. E de repente um dia Deus falou comigo assim, estou tratando com você, e de repente eu falei, Deus, parece que eu tenho duas personalidades, Porque de repente eu falo algo, de repente eu estou agindo de uma outra maneira, no outro dia seguinte Deus falou, não, eu estou moldando a sua vida. Moldando a sua vida. Na sua impulsividade, você fala coisas que não são reais, mas estou agindo na sua vida, estou trabalhando na sua vida. E não se perca, aliás, em meio ao momento, porque eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor da tua história, eu sou o Senhor que começou a boa obra na tua vida, eu sou o Senhor que te conhecia antes de que você nascesse no ventre da tua mãe, eu já tinha te chamado. E um dia eu chorei muito, porque eu falei, Deus, eu não sei falar, eu não tenho a expressividade que muitos da minha geração tinha, mas Deus falou assim, eu te escolhi. Então, quando nós temos essa certeza, que nós não somos levados por umas circunstâncias, mas somos levados por um Deus que conduz as nossas circunstâncias, que conduz os nossos sonhos, que os nossos sonhos não vão morrer, não vão ficar no meio do caminho, que os nossos sonhos não vão morrer na praia, como muitas pessoas dizem, nadou e morreu na praia. Não, nós temos um sonho que tem um começo, tem um meio e tem um fim de glória. Um sonho que é sonhado, os sonhos de Deus. Então ele sai naquele momento, e quando ele vai de encontro aos seus irmãos, naquele momento, resistentes àquilo que José tinha falado, disseram, lá vem aquele sonhador. Vamos acabar com os sonhos deles. Vamos acabar com essa situação, pois afinal de contas, quem é ele? Ele é apenas a rapa do tacho do pai. Como diz a cultura popular brasileira, é o último dos remanescentes de uma família. Então não tem voz. Como eu sou o quarto, eu sou o do meio, então eu sou achatado pelo mais velho e não tenho os privilégios dos mais novos. Mas Deus me colocou no meio. E como no meio, Deus tem me colocado como profeta, como pastor, não só aqui da Igreja Cristo Resposta, mas da minha família.
Porque este Deus que começou a boa obra, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Você nem imagina o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nem imagina o que Deus tem preparado para a sua vida. Por isso, meu irmão, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar os sonhos de Deus na sua vida. E era isso que José estava vivenciando. Só que ele não tinha maturidade suficiente ainda. Mas não se perca na tua imaturidade, porque cada um de nós já passamos por esses momentos. E a experiência vem de errar menos, simplesmente isso. Não é a experiência de que você nunca errou, nunca errei no meu casamento, nunca errei no tratamento com a minha esposa. Mentira, errei e estou aprendendo nos erros. Nós aprendemos nos erros, meus amados irmãos, reconhecendo os erros, reconhecendo o agir de Deus de uma maneira tremenda. Já viu alguém mais cabeça dura do que eu? Eu estou falando de mim porque eu me conheço. Então eu não estou falando de você, você se conhece. Estou falando de mim. Mas Deus, Ele age de uma maneira muito especial. E Deus estava agindo na vida daquele jovem, um jovem de 17 anos, 16, 17 anos, muito jovem ainda, mas com sonhos tremendos de Deus para a sua vida. Então, o que os irmãos fizeram? Lá vem o sonhador, vamos destruir os sonhos deles, vamos pegá-lo, nós vamos jogá-lo numa cova, vamos pegar aquela capa que ele ganhou do pai, porque afinal de contas, por que o pai deu aquela capa para ele? Afinal de contas, e nós? E a nossa capa? E a gente fica olhando, né, para a capa do outro, com inveja daquilo que o outro tem. Meu irmão, valorize aquilo que você tem, aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem colocado na tua mão, porque aquilo que Deus tem colocado na tua mão é aquilo que Deus vai cobrar, é aquilo que Deus vai exigir como um talento a ser multiplicado na tua vida. Porque aquele que recebeu 2 talentos, ele multiplicou e deu-se mais 2 talentos. Aquele que tinha 5 multiplicou e teve 10. Mas o que tinha 1, ele reteve, ele guardou com medo de que roubadores, saqueadores pudessem saquear aquele talento. E quando ele chega diante do Senhor, ele chega com uma justa causa humana. Senhor, eu guardei o talento, porque afinal de contas, este mundo está muito violento. Não tinha a violência que tinha em Santos, nem no Rio de Janeiro, nem nas principais capitais do Brasil ou do mundo, mas tinha violência, e ele guardou. E o que Deus falou? Você deveria colocar no banco, você deveria multiplicar esse talento, mas você enterrou, eu tiro de você e dou àquele que multiplicou o que tinha. Então, de repente, a gente tenta se justificar. Meu irmão, reconheça o erro, se arrependa, haja mudança na tua vida, e o Deus que te conhece no profundo do teu coração, Ele vai criar uma nova história, Ele vai criar um novo passado na sua vida. Não se prenda a um passado, porque todos nós temos um passado, cada um de nós temos um passado. Se pudéssemos passar aqui um vídeo com o passado de todo mundo, meu Deus, esse irmão, ou esse que vos fala, vocês iam dizer, não é ele. Mas Deus nos deu a possibilidade em Cristo Jesus, construirmos um novo passado. E o nosso novo passado começa quando? Hoje. Porque o nosso passado hoje, o nosso presente hoje, será o nosso passado amanhã. Mas Deus nos dá essa possibilidade de viver algo novo. Por isso que eu não me prendo ao passado, eu não me prendo ao passado, às vezes amargo, triste, mas eu vou aprendendo com Ele. Eu vou aprendendo com Ele e com o Senhor que me guia e me direciona. E aí o que aconteceu? Eles chegaram no verso 37, do capítulo 37, no verso 23 e 24. Eles chegaram, pegaram José, despiram-lhe a capa, tiraram aquilo que era precioso. E que fez? E o lançaram numa cova e falaram assim: vamos vendê-lo, não vamos matá-lo, vamos pegar essa capa, vamos matar um animal, vamos colocar o sangue deste animal e dizer que uma fera veio e o matou, e aí nós estamos isentos dessa culpa. E aí eles pegam José e vendem para mercadores que estavam levando
as mercadorias para vender na grande metrópole, que era o Egito, que era o local, que era o point da época. Só que aí o que acontece? Eles vão embora com a capa cheia de sangue e contam uma história para o pai. E contam uma história para Jacó, que ali chora a perda do seu filho, que ali chora, né, que ali passa um momento de luto, mas sem ter o corpo devido, ele só tinha, né, uma capa cheia de sangue, memórias, histórias. E aí José começa agora uma nova história, longe da sua família, longe da sua casa, mas perto de Deus, perto do idealizador dos seus sonhos. Eu quero que você tenha isso no seu coração. As circunstâncias não podem matar os nossos sonhos. José, ele fora vendido, ele fora afastado do aconchego do seu lar. Mas ele não se perdeu naquele momento de decepção, de amargura. José, ele continuou, ele prosseguiu, porque ele sabia que Deus tinha um controle e comando sobre a sua vida. E de repente ele chega ali no mercado de escravos ali no Egito, e de repente um homem da sociedade, um homem que era oficial de Faraó, olhou para José e viu em José um potencial, né, de um empreendimento. Viu ali um escravo que poderia servi-lo, né, de uma maneira muito ampla. Automaticamente ele deve ter visto a saúde de José, deve ter visto o que José poderia oferecer. José não era um qualquer, alguém que tinha qualidades. Então, em meio às lutas, às dificuldades, o diabo tenta roubar e saquear as qualidades que Deus tem colocado na tua vida. Mas aquilo que Deus tem colocado na tua vida, que são coisas preciosas, está guardado, como diz lá no Salmo 91, no esconderijo do Altíssimo. E ainda que todas as circunstâncias sejam adversas, está guardado, está guardado. E a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, sobre tudo que você deva guardar, guarde o teu coração. Guarde o teu coração, porque do teu coração procede todas as fontes, todas as saídas da vida. E José é levado ali para o mercado de escravos do Egito, e José é comprado pelo oficial de Faraó, e ele é levado para a casa de Potifar. Então a primeira decepção dele foi ali no círculo familiar, com os seus irmãos. E agora na casa de Potifar, surge a mulher de Potifar. Alguém que estava próximo a ele também. Já imaginou isso? Tão próximo. Primeiro os irmãos, a decepção dos irmãos. A decepção, a ingratidão dos irmãos. Agora, a mulher de Potifar. Lá no capítulo 39, no verso 1 e 7, diz assim: José fora levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, o comprou. E aconteceu que a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse-lhe: deita-te comigo. Né? Ela chega, ela vê aquele escravo, e como era uma propriedade do seu marido, ela achou que ela teria direito também a usufruir dessa propriedade, porque tudo ali naquela casa era do marido e era dela como esposa. Mas aí José tinha no seu coração, né? E você vê isso de uma maneira muito clara, ele sabia a sua posição. E quando nós sabemos a nossa posição dentro dos sonhos e dos planos de Deus, as circunstâncias são apenas meros detalhes. E as circunstâncias eram meros detalhes na vida de José, como as circunstâncias são meros detalhes na tua vida. Mas muitas vezes o diabo ele tenta ofuscar o brilho do sonho, do desejo de Deus, e te prende nas circunstâncias. Mas as circunstâncias não são maiores do Deus que rege as circunstâncias. E o Deus que rege as circunstâncias, Ele está aqui presente, e Ele mandou te dizer: nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar, porque aquele que começou em você a boa obra, Ele é poderoso para completá-la na tua vida de uma maneira tão especial. E diz a palavra de Deus no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 39, no verso 10,
mostra a sagacidade dessa mulher. Diz assim que ela falava com ele, com José, todos os dias, e ele não dando ouvidos a ela. Falava todos os dias, instigava todos os dias a hombridade daquele homem, mas ele não lhe dava ouvido. E eu quero dizer para você, se você tem um sonho, um plano de Deus na sua vida, não dê ouvidos àquelas circunstâncias adversas que tentam te tirar do foco. Tenha o teu foco preciso no Senhor. Tenha o teu foco preciso no Senhor, porque quando você tem o teu foco preciso no Senhor, as circunstâncias não vão abalar o teu momento de fé, não vão abalar o teu sonho, o teu desejo, de vê-lo concretizado, como José estava ali, naquele momento ali. Diz que ele chega ali no cárcere, e quando ele chega no cárcere, por que ele chega no cárcere? Porque a mulher de Faraó, de Potifar, aliás, ela promoveu um dia de folga coletiva, talvez um ponto facultativo ali no Egito. Vou promover um ponto facultativo dado pela Potiféia, a mulher de Potifar, e todos os funcionários, vão estar livres. Só que eu quero que aquele rapaz, aquele escravo lá do Egito, eu quero que ele venha fazer serviço. Essa mulher, de uma maneira tão sagaz, ela promoveu aquela situação. E ela, todos os dias, ela tentava José, e José se safava. Todos os dias ela tentava. E quando José chega na casa, para o trabalho, porque ele tinha sua casa, ele tinha sua morada, morava ali juntamente com os funcionários, e de repente chegou ali no trabalho dele, achou estranho, Foi bater o seu cartão de ponto, colocou ali o dedinho talvez, ou colocou o ponto, eu não sei o que aconteceu, mas ele chegou ali para escrever ali o seu livro de ponto, assinando o seu livro de ponto. Cadê o pessoal que estava ali responsável? De repente, ele entra no palácio, ali na casa de Potifar, na casa dele, e não tinha ninguém. E de repente ele vai entrando na casa, ele tinha negócio, tinha coisas que ele precisava despachar, ele tinha coisas que ele precisava resolver naquela casa, Só que aí a mulher de Potifar estava o esperando. E a palavra de Deus diz assim, que não veio sobre nós tentação que não seja humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima do que nós podemos suportar, mas antes Ele nos dará o escape. Nada vem além. Ai Deus, eu não consegui resistir, foi maior do que... Não foi maior, foi sobre medida para você, como é sobre medida para a minha vida. A minha roupa pode até te servir, você se ajustando lá, ou a sua roupa pode até me servir, dar uma ajustada, mas você tem um número certo, uma roupa certa. Talvez o número da tua calça sirva para mim, mas vai ficar mais comprida, porque eu não sou tão alto, como você. Então aí precisa de uns ajustes, mas Deus nos dá a roupa necessária para o combate. Deus nos dá aquilo que é necessário para que nós prossigamos na nossa caminhada e nos nossos sonhos. Só que quando ele chega ali e vê que estava um silêncio total naquela casa, ele vai entrando e de repente, aquela mulher, provavelmente ela preparou todo o ambiente. Ela não estava ali numa posição da mulher de Potifar. Ela estava ali como uma sedutora, com uma mulher sagaz, tentando seduzi-lo ou atraí-lo para a cova. Como diz a palavra de Deus, seja prudente como a serpente, mas seja simples como a pomba. Nós temos que ter esse discernimento espiritual na nossa vida. E José tinha esse discernimento. Quando ele entrou ali e viu aquela situação, ele tentou voltar atrás, a mulher o chamou, porque ela exercia uma autoridade sobre a vida dele. E ela começou com aquela conversa mole para boi dormir, como diz o dito popular. E aí José, quando viu que a coisa não estava legal, a mulher segurou em José
pegou na capa dele e outra vez ela disse: deita-te comigo. E ele falou: não, jamais eu vou fazer isso, porque o meu Senhor me colocou sob responsabilidade todas as coisas que estão nessa casa, mas Ele me vetou uma coisa, me vetou você, e eu não vou ultrapassar esse veto, eu não vou ultrapassar isso que foi determinado. Isso eu vejo nesse momento, essa firmeza. Ele estava longe dos seus pais, ele estava longe da sua casa, ele estava longe da sua igreja, ele estava longe da sua comunidade cristã, ele estava num país de língua que ele estava aprendendo naquele momento, uma língua estranha, com costumes estranhos, cultuando deuses estranhos, mas ele tinha no seu coração o Deus que rege a nossa história. O Deus que rege a nossa história é o Deus que tem o controle e o comando sobre toda e qualquer circunstância. E José estava ali naquele momento, sendo dirigido por Deus, e ele larga aquela capa e ele vai correndo, ele sai daquele local de tentação. E a mulher, quando se viu ali, né, naquela situação vexatória, porque não foi José que passou a vergonha, foi a mulher, porque ela tentou de todas as formas, e foi algo constante, dia após dia. E você pode perceber que a tentação vem sobre a sua vida, não é de um momento, num passe de mágica, não, é momento após momento, é momento após momento. Como foi lá no Éden, Satanás, através daquela serpente. Não foi assim que Deus disse? E distorce o que Deus disse para atingir um alvo proposto. E da mesma forma o diabo continua. E continuava ali, e José saiu correndo, e a mulher, quando viu que tinha perdido aquela situação, o controle daquela situação, ela começa a gritar. E eu não sei de onde vieram aquelas pessoas. Porque se a mulher tinha dado folga para todo mundo, eu não sei se alguns falam: não, essa está muito estranho. Essa Potifé lá, ela não é boa. Ela tem algumas intenções más. Então alguns ficaram talvez lá, né, esperando que algo acontecesse. E aquilo era tão notório, as tentativas dela tentar investir contra José era tão notório, que eu creio que muita gente no palácio, estava lá na casa de Potifar, estava comentando. Só o marido, né, que não percebia, ou fechava os olhos, eu não sei, eu não conversei com ele ainda. Todo mundo sabe, é a história do traidor, todo mundo sabe, menos o coitado do traidor. E aí o que acontece? Ele estava ali esperando, aí ele sai correndo, e a mulher segura a capa. Quando o pessoal chega para ajudá-la, e a capa está sendo segurada por aquela mulher, ela inventa uma história. E ela usa aquela capa como um álibi da sua inocência. Ela começa a fazer um teatro ali. E ela diz: o homem, né, o escravo que o meu marido trouxe para essa casa, ele tentou me violentar. E ela fez assim aquele show, né? Tipo novela mexicana. Sabe aquela novela mexicana? Você fica aí, não sei o quê. Aí a fulano de tal. Mas ela vai pensar. Tipo novela mexicana. E ela com a capa na mão, né? Ela deve ter sido contratada pela Televisa lá do México, mas colocou aquela capinha e ela falou assim: esse homem tentou vir sobre a minha vida, tentou invadir a minha privacidade, afinal de contas, meu marido não estava aqui, ele tentou me violar. Olha a prova aqui. E ela faz um show, e aí ela segura a capa, porque o álibi que ela tinha era aquela capa. As palavras daquela mulher não eram convincentes, nem para a equipe dos seus funcionários, e eu creio que nem para o marido. Então ela precisou de um artifício, e um artifício foi aquela capa, e ela segurou aquela capa até a chegada do marido. E quando o marido chega, ele vê aquela mulher, né, triste lá, amargurada. O que aconteceu? O escravo que você trouxe,
Ele tentou fazer coisas terríveis contra mim, e eu lutei contra ele, peguei a capa dele, olha aqui a capa. Então ela faz um show, e o marido ficou irado. Mas eu creio que naquele momento ele tinha condições, como oficial de Faraó, ele tinha condições de decretar: olha, esse homem foi, eu trouxe ele para minha casa, ele foi um homem que destruiu a minha confiança, eu quero que o Faraó mande executá-lo. Então o que ele fez? Ele falou: tem alguma coisa estranha. Mas tudo bem, vamos deixar que a equipe de investigação de Faraó se levante ali e investigue esse caso. E a justiça lá de Faraó, meu filho, parecida com a justiça do Brasil, demora e vai rodando, e os planos vai... E o bendito foi colocado aonde? Sabe onde? Dentro de uma prisão, mas não de uma prisão por um acaso. Então, a primeira decepção, o primeiro momento de tristeza com aqueles que o cercam, com José, foi na sua casa. Depois, foi ali no seu trabalho. Foi com a mulher do seu patrão. Eu não sei quais são as tristezas, as angústias que têm tentado roubar e saquear os seus sonhos. Talvez de pessoas tão próximas a você, que você investiu uma confiança. Mas eu quero dizer para você: nunca deixe de sonhar. Porque Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. E aí a palavra de Deus diz que José é levado para aquela casa, aquela prisão, uma prisão talvez elitizada, porque naquela prisão ficava somente os prisioneiros que vinham de uma posição maior. Eram os prisioneiros que vinham da casa de Faraó. Então José é levado para aquele local. Ele foi levado por uma prisão especial. Mas não foi levado por uma prisão especial porque as pessoas se condoeram com ele, ou acharam que José não tinha culpa devida. Não, Deus que realiza sonhos, que conduz os nossos sonhos, ele estava conduzindo José naquela trajetória. E diz a palavra de Deus em Gênesis 40, no verso 13, que ele é colocado ali dentro do presídio. E ele é colocado ali dentro do presídio, e dentro do presídio ele começa a exercer a sua autoridade como alguém de Deus. Porque as circunstâncias não eram maiores, não são maiores do que Deus. E as circunstâncias não são maiores daquilo que Deus queria agir na vida de José. E quando ele chega ali no presídio, diz a palavra de Deus que o Senhor era com ele. Deus entrou naquele presídio com José. Deus entrou naquela circunstância com José. Deus entra com você nessa circunstância. Por mais adversa que ela seja, Deus entra com você. E diz a palavra de Deus em Gênesis 40, no verso 13 e 14, diz assim, que 2 funcionários de Faraó teve um sonho. Um era o padeiro e o outro era o copeiro. E José interpreta os sonhos dos dois. E José é muito claro, é muito objetivo. Ele diz assim: em 3 dias este sonho se realizará. O padeiro, que foi aquele que sonhou que tinha um cesto de pão na sua cabeça e vinham os pássaros e comia o cesto de pão, ele falou assim: em 3 dias Faraó vai pedir a tua cabeça. E aí ele traz a interpretação agora do sonho do copeiro. O copeiro é aquele que estava próximo ao comandante, ao rei, que era o Faraó. Então o copeiro era aquele que experimentava todo o alimento, toda a provisão que era chegada até a mesa do Faraó. Então tudo aquilo que fosse, se houvesse algum veneno, algum mal, visando destruir aquela autoridade que era Faraó,
o copeiro era o primeiro a morrer. Então, era um trabalho que era dado, era um trabalho de confiança, era alguém de confiança que foi colocado ali num cargo de confiança ali na corte de Faraó. Só que aquele homem tinha sido acusado, né, de algumas coisas erradas, e Faraó queria investigar, queria ver se aquilo tinha fundamento. Só que quando ele sonha, José traz o sonho, a revelação daquele sonho, e diz para aquele homem: em 3 dias, Faraó vai restituir você ao cargo que você tinha. Mas eu quero te dizer uma coisa, copeiro. Quando você chegar lá, lembra-te de mim. Aí eu vejo um outro momento, onde a decepção, a ingratidão chega, tentando roubar os nossos sonhos. E mais uma vez, uma pessoa próxima a José. Ele estava dentro daquela prisão. Ele estava vivendo aquele momento. Ele traz uma revelação vinda da parte de Deus. E ele simplesmente pede ao copeiro: quando você for restituído ao teu cargo de confiança junto a Faraó, lembra-te de mim e peça que ele me tire aqui desse local, porque eu estou passando por um momento de injustiça, não é verdade isso que está acontecendo. E diz a palavra de Deus que o copeiro, no capítulo 40 de Gênesis, no verso 23, diz que copeiro, chefe, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E como, muitas vezes, situações que nos cercam, pessoas que nos cercam, têm a memória muito pequena, muito curta, e se esquece. E aí você fica triste, e aí você fica angustiado. Afinal de contas, eu fiz isso para aquela pessoa, mas aquela pessoa me abandonou, me deixou. Meu irmão, Deus tem o controle. Até naquele momento de amnésia do bendito copeiro de Faraó. Ele teve uma amnésia instantânea. Talvez ele chegou lá no palácio: quem sou eu? De onde eu vim? Eu não sei onde eu estava. Agora estou de novo aqui. E essa amnésia durou 2 anos. Você já imaginou isso? Um quadro típico de 2 anos de amnésia vinda da parte de Deus. E Deus está dizendo a você, talvez você esteja passando por essa mesma situação, vem da parte de Deus, para que você entenda que todo o poder e toda a glória é dele, não é de pessoas. Não é de pessoas. Não espere em pessoas, espere em Deus, porque usa as pessoas e vai usar. E vai usar. Mas nesse período, Deus promoveu uma amnésia. Uma amnésia, aquele homem ficou lá, todo contente, ia para o trabalho, né, servia ali. E aí o capítulo 40 do livro de Gênesis, 40, no verso 23, termina dizendo assim: porém, ele se esqueceu. E aí entra no capítulo 41, que é o verso 1, que diz assim: passado 2 anos. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente não se detém muitas vezes em detalhes que são pequenos, mas de uma grande profundidade. Porque 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. E você talvez esteja aí 2 minutos ou 2 dias à espera da tua bênção. Deus se esqueceu, afinal de contas, Meu irmão, não pare de acreditar. Não deixe de sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Se por um tempo a dor te fez parar, porque esse cântico, eu não sabia quem cantava, eu sei que a música ficou na minha cabeça já umas 3 semanas. E a dor te fez parar. Nunca deixe de sonhar. Porque a dor muitas vezes faz com que nós paremos, né? E José, nesses 2 anos, ele continuou exercendo as suas funções dentro ali daquele presídio. Talvez ele ampliou os horários de culto naquele presídio. Talvez ele trouxe ali, né,
várias práticas, né, de restauração plena dentro do presídio, porque existe restauração também dentro desses lugares, porque Deus age também. Existe também muitas pessoas que não são restauradas, que dentro dessa comunidade, que é o presídio em si, procuram aquele local que é a cela dos irmãos, porque é a cela onde eles são guardados, são protegidos. Mas dentro desses locais existe uma regra. Se você quer ser cristão ou na cela dos crentes, viva o que você está pregando. Existe uma lei dentro desses locais. E aí eu fico imaginando que José estava ali, mas ele não estava debaixo dessa lei. Ele estava debaixo da soberana mão do Senhor, que o guardava, que o preservava de uma maneira tremenda. Porque a palavra de Deus diz que José, naquele momento, quando ele se encontra naquele local, ele se vê ali passando por um momento de decepção, porque o copeiro esquece dele. Toda a situação aflitiva vem sobre o seu coração. O apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, ele diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, antes pelo contrário, bendizendo. Então o segredo que o apóstolo Pedro está dizendo é isso: não pague o mal com o mal, bendiga o Senhor. Quando aquela pessoa que te injuriou fez coisas que, sabe, está te promovendo, sabe, uma fúria santa, bendiza o Senhor, coloque diante do Senhor numa atitude de louvor. Senhor, eu não entendo, mas eu quero colocar, Senhor, porque o Senhor não perde o controle. E aí o apóstolo Pedro diz assim: finalmente, irmãos, sede todos de igual ânimo, sejam amigos fraternalmente, sejam misericordiosos, humildes, falando do nosso posicionamento. E o nosso posicionamento não tem nada a ver com o posicionamento do outro, é o meu posicionamento. Se o outro está exercendo o posicionamento numa relação, é problema dele, mas eu quero viver essa relação com Deus, onde as pessoas vejam Cristo na minha vida, a esperança da glória. Que as pessoas possam ver em você Cristo na sua vida, a esperança da glória. E aí o que acontece? Deus estava querendo tratar naquele momento, né, de conflito, de ingratidão. Porque o choro, ele pode durar uma noite, mas certamente a alegria volta pela manhã. Ela volta trazendo um novo dia, um dia de esperança, um dia novo. A noite pode parecer interminável. Eu creio que a noite poderia, naquele momento, as noites daqueles 2 anos que José passou a mais ali naquela prisão, se tornaram noites intermináveis. Mas ele não deixou de sonhar. E eu quero dizer para você: volte a sonhar. Volte a sonhar. Não se perca diante das ingratidões, decepções, amarguras. Não. E pode ter certeza, como nós vimos aqui nos 3 casos, foram pessoas próximas a José. Em Gênesis 41, no verso 8 e 9, diz assim, que de manhã Faraó mandou chamar todos os seus magos, todos os seus adivinhos ali do palácio, e ele estava angustiado, porque durante a noite ele ficou perturbado com um sonho que ele teve. Mas ninguém pôde trazer uma resposta favorável, uma resposta realmente de Deus para aquele homem. Mas aconteceu o quê? Em Gênesis 41, no verso 8 e 9, depois o 12. O verso 8 diz assim, que de manhã o Faraó se levantou de manhã. Por quê? Porque a noite pode durar, pode parecer uma noite interminável, mas de manhã vem a resposta. Amanhã, de manhã, vem a resposta.
Então eu vejo que naquele momento, quando ele se levanta, com esse momento de angústia, de tristeza, esse homem, que era o copeiro de Faraó, teve uma cura instantânea. Já imaginou? O cara 2 anos, com amnésia brava. Aí no outro dia que o Faraó levanta com esse questionamento, o copeiro lembrou: estou curado. Como diz Helene, ele foi curado. Ele foi curado, de repente eu lembro, eu estava há 2 anos atrás, dentro do presídio, e lá dentro do presídio, tinha um jovem, eu nem sei se ele está lá, eu não tenho nem noção se ele está lá, afinal de contas, quem é ele? Afinal de contas, eu fui curado da amnésia hoje, eu não sei quem é, mas eu sei que existe um homem lá, que é um escravo oriundo de uma outra região, e ele trouxe a revelação do sonho. E se eu estou aqui, Faraó, é porque a palavra dele se cumpriu. Você não poderia trazê-lo até aqui? Ele vai, com certeza, trazer ao Senhor uma revelação clara também para esse sonho. Então, eu fico imaginando que José estava diante de Faraó no dia certo, no momento certo. No dia certo, no momento certo. Você vai estar diante dessa situação no dia certo, no momento certo. E aí eu fico imaginando que naquele momento, todas as amarguras das decepções, das angústias, que estavam ali tentando rodear, saquear as esperanças de José, não tiveram forças. Porque quando o rei recebe daquele copeiro essa orientação, ele diz assim: então manda chamar esse homem. Se esse homem teve esse poder de trazer revelação a esse sonho que você contou, então traga-o até mim, eu quero ouvi-lo. Então eu quero dizer para você que o tempo da prisão está terminando, o tempo está terminando, o tempo das circunstâncias, que são circunstâncias contrárias, que estão tentando roubar e saquear os seus sonhos, estão terminando. E aí, em Gênesis 41, no verso 42, diz assim: então tirou, o que aconteceu? Então Faraó manda chamar José até ele. José, o que ele faz? A palavra de Deus diz que ele chegou, mandou chamar, ele, no verso 41, no verso 14 e 15, ele diz: e o fizeram sair da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar diante de Faraó. Ele se levantou, ele se barbeou, ele mudou a sua roupa, porque ele falou assim: estou dando agora um tempo, um limite. Tudo que era passado vai ficar dentro dessa cadeia. E agora eu começo um novo tempo. Um tempo de mudanças. Um tempo do agir sobrenatural de Deus na minha vida. Dos meus sonhos serem realizados. Então ele sai dali sem saber ao certo o que estaria acontecendo. Mas quando ele sai dali da prisão, ele sai com essa certeza de que ele não voltaria mais para aquele local. E ele traz a revelação devida ao rei, ao Faraó. E quando ele traz a revelação devida, ele diz a Faraó: é necessário que durante esses 7 anos, que serão anos de abundância sobre o Egito, o Senhor levante um administrador, um homem sábio, um homem capaz, um homem que tem um currículo top. Coloca esse homem à frente do teu governo durante esses 7 anos. Porque passados os 7 anos, virão 7 anos de carência, de carestia, de fome, 7 anos de dificuldades. E nesses 7 anos, o Egito vai ter a provisão devida. Aí o faraó olhou a orientação e falou assim: certamente está diante de nós o homem apto para essa função. Então não precisou ninguém trazer o currículo,
O administrador falando de tal, o seu currículo, vamos analisar aqui o currículo. Não, Deus já tinha analisado, Deus já tinha aprovado, e Deus tinha dito, é ele, é ele. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Deus estava agindo acima de toda a história de José. Deus está agindo acima de toda a tua história. Então é tempo de celebrar. É tempo de celebrar ao Senhor. E quando ele sai ali da prisão, e quando ele revela o sonho devido a Faraó, e Faraó fica realmente contente com toda aquela situação, e Faraó o estabelece como administrador total ali do Egito. Sabe o que Faraó faz? Faraó tira o seu anel e o coloca na mão de José. Faraó tira as roupas de José e coloca roupas de linho fino. Fala da justiça de Deus sobre as nossas vidas. Fala do anel, que fala da autoridade a qual nós exercemos. E aí ele chega, ele apresenta José como o maioral. Acima de José só teria a ordem, a palavra final de Faraó. E durante aqueles 7 anos, ele promove ali uma mudança tremenda na economia do Egito. E aí durante 7 anos, toda a produção é guardada ali. Toda a produção, 20% da produção é guardada. Então ele começa uma economia, que era uma economia que duraria os 7 anos, para que depois desses 7 anos, guardando 20% do que eles tinham, eles poderiam viver os 7 anos de carestia que viria sobre o Egito. E da mesma forma, Deus faz com que José, agora com 30 anos de idade, na sua maioridade, ele assuma o cargo de governador do Egito. Não foi com 27, não foi com 28, não foi com 29, foi na idade exata, com 30 anos de idade. Foi no tempo devido, com a maioridade suficiente, ele se posicionou ali como líder daquele local. Então, qual a área que Deus quer tratar com as nossas vidas? Então José precisava ser tratado. E eu vejo que as decepções, as angústias, as tristezas tentam roubar, saquear os nossos sonhos. Mas Deus quer nos tratar em áreas devidas. Então, quando José está ali recebendo os povos, depois de 7 anos de abundância, recebendo os povos para que venham até o Egito buscar a provisão, nesse local, em Gênesis capítulo 42, verso 6, diz que os seus irmãos chegam ali, oriundos da sua terra, buscando o alimento e o auxílio que vem ali do Egito. E quando José é colocado diante dos seus irmãos, ele os reconhece. Mas o que diz a palavra em Gênesis 42, verso 6? Que os irmãos de José se prostraram com o rosto em terra diante dele, e vendo José seus irmãos, o reconheceu, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente. De primeira mão, José não soube lidar com aquela presença inesperada dos irmãos. Isso acontece conosco. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente traz as nossas memórias, e elas, a despeito de serem editadas, elas são editadas a cada momento. Algumas coisas ficam como coisas que marcam dentro de nós, que faz com que a gente fique ainda preso. E Deus estava querendo ensinar a José que ele deveria entregar todas as coisas ao Senhor, que ele deveria confiar ao Senhor todas as coisas, porque o mais o Senhor faria. Então, como lidar com essa situação? As decepções, quando ocorre com alguém próximo a nós, elas ficam muito acentuadas dentro de nós. Porque aqueles que estão distantes de nós, que nós não temos muita relação, é simples. Nós simplesmente, como diz na forma hoje de expressa na informática, nós apertamos um botão chamado delete. E aí nós deletamos. E a gente ignora. Mas quem está próximo
Meu filho, você aperta o delete, e o bendito não deleta. Sabe por quê? Porque Deus está tratando conosco. Deus está tratando conosco, Deus estava tratando com José. E é interessante porque nesse processo todo, quando José já estava longe ali da sua casa, nasce o irmão dele, que era o filho de Raquel com Jacó. Nasce Benjamim. Só que na hora que nasce Benjamim, a mãe estava sofrendo as dores de parto, eram dores profundas, e a mãe, antes de morrer, porque a mãe morre ali no parto, antes dela morrer, ela dá um nome ao filho, e ela fala, ele vai se chamar Benoni. Benoni significa o filho da aflição. E diz a palavra de Deus que a mulher morre, e aquela criança nasce. E quando o pai vai até o cartório, não sei qual cartório que tinha lá para fazer o registro, né? Aí chega lá, qual o nome da criança? E ele fala, não é Benoni, não é o filho da aflição. Ele vai se chamar Benjamim, que significa o filho da minha mão direita. Sabe o que significa? O filho de honra, o local de honra. E muitas vezes as coisas acontecem na nossa caminhada, tentando roubar, saquear os nossos sonhos, porque Deus não está vendo a aflição. Deus está vendo o lugar de honra. O lugar de honra sobre a sua vida, sobre a tua história, sobre a tua família. O lugar de honra. E é isso que acontece, não era o filho, né? Não era o filho da aflição, mas era o filho da minha mão direita. E esse filho da minha mão direita, que é Benjamim, a posição na cultura hebraica da mão direita era o símbolo de honra, de glória e de poder. Era o símbolo de honra, de glória e de poder. Então haverá um tempo de honra, um tempo de glória, um tempo de restauração, um tempo de poder que emana cura sobre a tua vida, sobre a tua família. Um tempo de cura, um tempo de restauração. Benjamim foi tratado pelo seu pai como este jovem, que seria colocado como alguém de honra. E sabe quem surgiu da tribo de Benjamim? O primeiro rei de Israel surge da tribo de Benjamim, que era Saul. O primeiro missionário ao povo gentil surge da tribo de Benjamim, que é o apóstolo Paulo. Então fique imaginando que Deus tinha um propósito que não se perdeu em meio a circunstâncias adversas. Deus tinha um propósito lá na frente. Então maturidade é isso, é a capacidade de nós enfrentarmos as dificuldades que a vida nos reservam, aprendendo a cada lição que nos é ensinada, deixando para trás as coisas que não nos edificam e prossigando a caminhada, né, para aquilo que é edificante, para aquilo que é proveitoso, prosseguindo para o alvo em Cristo. Isso é maturidade. Então as lutas, as dificuldades tentam roubar e saquear os nossos sonhos. O apóstolo Paulo diz isso em Filipenses capítulo 3, no verso 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, eu prossigo para um alvo, esqueço daquilo que não me edifica, retenho aquilo que é edificante, aquilo que pode produzir. Então, se você se pegar muitas vezes lembrando de situações, mas fulano fez isso, meu filho, você está trazendo tristeza, mágoa, lança isso para trás, prossiga para frente, começa a andar, começa a ver a ação sobrenatural de Deus, e deixa Deus agir de uma maneira tremenda. José tinha experimentado este momento de dor, de perda na sua família, na sua vida, mas Deus queria ensiná-lo mais e mais.
E aí em Gênesis capítulo 45, para nós finalizarmos, diz assim, 45:9, ele diz, quando ele se revela aos seus irmãos, ele diz assim: apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor sobre toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. E aí no verso 14 e 15 diz que quando Benjamim é trazido, e essa revelação da parte de Deus a José, diz que José, lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou também. E houve aquele momento de restauração. Ele beijou todos os seus irmãos e chorou com ele, e depois seus irmãos falaram com ele. Então eu quero que você tenha isso no seu coração. Todas as situações pelas quais você passou ou venha passar, tem um objetivo lá na frente, um objetivo futuro. E foi isso que José aprendeu. Ele diz assim: não foi para a destruição que Deus me trouxe para este local, mas Deus me trouxe para este local para a preservação das vidas, para a preservação não só da minha família, mas para a preservação do povo que estava sendo formado. Deus tem feito coisas grandes na tua vida, não somente para preservar a sua vida, a sua família, mas muitos que cercam você. Eu quero orar nessa hora. Eu quero orar nessa hora porque eu creio que cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo quebrados, porque Deus mandou te dizer nessa manhã: nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de sonhar. Porque quando o Senhor restaurou o seu povo, como diz lá em Salmo 126, nós estávamos como os que sonham. Então da nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, porque se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. E eu quero orar com você aí no seu lugar. Se é com você que Deus está falando, fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos colocar a sua vida diante de Deus. As circunstâncias são grandes, são adversas muitas vezes, mas elas não podem ofuscar o brilho da presença de Deus em todo este momento. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Eu creio que nesta manhã Deus está restaurando sonhos, está alinhando sonhos aos sonhos dEle sobre a tua vida. Alinhe os teus sonhos sobre os sonhos de Deus sobre a tua vida. Não deixe que ninguém mate os sonhos de Deus sobre a sua vida. Oh Deus, opera com poder e com autoridade sobre essa vida, sobre este lar, Senhor Deus, que se encontra aqui presente nesta manhã. Ó Deus, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Eu creio que Tu começas um novo tempo, um tempo novo, Senhor. Um tempo de abundância, um tempo de honra, um tempo do mover sobrenatural do Senhor sobre esta vida. E tudo aquilo que foi tornado, Senhor, como aflição, Senhor, como perda, Senhor, o Senhor vai tornar como honra. Ah, Deus, como honra, Senhor. Abençoa nessas vidas, Deus, assim como Tu fizeste ali com Jacó, trazendo ao seio da família José. Da mesma forma que o Senhor abençoou a vida do seu irmão Benjamim, do menino que tinha tudo para ser o filho da aflição, ele se tornou o filho da minha mão direita, o filho de honra, o filho de glória, o filho de poder. Ah, Deus, começa um novo tempo, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Começa um novo tempo, Senhor, sobre a nossa igreja. Começa um novo tempo sobre o Brasil, Senhor Deus amado. Um tempo que venha como um tempo de cura, como um tempo de restauração, Senhor.
Um tempo do mover sobrenatural do Senhor sobre esta vida. Senhor, toca nessa ferida, curando. Senhor, porque os sonhos de Deus jamais podem ser frustrados. Deus, nós queremos, Deus, colocar essas vidas diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.